Irmão, pega a tua Bíblia, abra ela comigo no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Hoje, culto dos amigos, então vamos lembrar durante essa semana a respeito do poder da amizade. Amém? Se eu não me engano, foi quarta-feira, isso? Dia dos amigos, é isso? 20, 22, que dia é? Dia 20, né? Então é quinta. Segunda foi aniversário. Quinta. Então é quinta. Dia 20, amém? É o dia nacional do amigo, isso? Então nós estamos aproveitando e essa semana falando a respeito disso. Por isso que eu comecei o texto nesta noite. Se puder ligar a luz ali para os irmãos poderem ler a Bíblia, é melhor, amém? Então, eu comecei o culto nesta noite falando a respeito de uma das amizades mais importantes que nós precisamos ter, que é a amizade com Jesus, amém? Irmão, não tem nada melhor do que Jesus te chamar de amigo. Já pensou? Amém? Esse é o nível mais alto de relacionamento que você pode ter. O nível de você se tornar amigo de Deus, amigo de Jesus, amigo do Espírito Santo. Ontem, lá na cidade de Ceará, quando eu ministrei, o tema era o Espírito Santo e eu. Irmão, quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou compartilhar das nossas experiências, porque se não fosse o Espírito Santo na minha vida, desde o início da minha caminhada, eu não estaria aqui. A gente tem muito para compartilhar, amém? Assim como nesta noite, eu quero compartilhar com vocês a respeito dessas experiências, amém? Daquilo que o Senhor quer fazer na tua vida também. Então, o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, diz assim: E disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? E respondeu: Eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Até aqui. Feche os teus olhos, peça para que Deus fale com você através da palavra nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças. Até aqui temos adorado, Senhor, ao teu nome, cantado, engrandecido ao Senhor através das nossas canções, através do nosso louvor, da nossa oração. E agora, diante da tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Fala conosco conforme a tua vontade, conforme o teu querer nesta noite, em nome de Jesus. Só quem concorda, diga que assim seja, e assim será. Pode se assentar, querido, dando graças a Deus, então. Irmãos, antes, eu sei que talvez, quem já ouviu a mensagem aqui sobre Mefibosete alguma vez? Amém? Talvez em algum momento você ouviu falar de Maquir, talvez em algum momento você ouviu falar de Lodebar como sendo um lugar ruim, sim ou não? Então esquece isso. Porque quando nós olhamos para Maquir, por exemplo, ele era um homem rico da linhagem de José. Então muitos, quando vão falar sobre Mefibosete, por ele estar na casa de Maquir, em Lodebar, eles usam como se fosse como se ele estivesse vivendo uma vida ruim, uma vida miserável, uma vida de coitado. Não. Mefibosete estava bem amparado. Maquir acolheu Mefibosete. Maquir era um homem rico, um homem próspero. Ele acolheu Mefibosete e cuidou de Mefibosete como um amigo. Por isso que hoje o poder da amizade, a gente precisa entender que ele vai além, irmãos. Quando a gente fala de amizade, a amizade ela vai além de uma religião. Ela vai além de uma placa, de uma denominação. Até porque para entrar no céu, a Bíblia diz que a porta é estreita. Se eu carregar uma placa, eu não vou conseguir passar.
Então a gente precisa entender que a amizade, ela vai além da religião, ela vai além da denominação que eu defendo, ela vai além do meu credo, ela vai além das minhas crenças, das minhas convicções. Maquir cuidou de Mefibosete, amparou Mefibosete em Lodebar. Lodebar tem duas teses, e a conclusão é que a cidade ela foi conquistada quando Josué e o povo chegaram à terra prometida, ou seja, Lodebar fazia parte da terra da promessa. Então muitos apontam como Lodebar sendo um lugar ruim. Não, Mefibosete estava bem amparado, mas no entanto, mesmo bem amparado, Mefibosete estava vivendo longe do propósito para o qual ele nasceu, porque tudo aquilo que Mefibosete tinha, ele havia construído. Ele se casou, construiu família, e muitas vezes o nome dele foi associado à vergonha por causa da queda dos seus pais. Mefibosete era da linhagem de Jonatas, filho de Saul. Quando Davi assumiu o reinado em Israel, toda a família de Saul foi morta. E no meio dessa perseguição, lá estava Mefibosete como uma criança ainda. E essa criança, quando houve a perseguição, a mulher que cuidava dele foi sair correndo, tropeçou e deixou ele cair. E Mefibosete ficou aleijado, ficou paralítico. Então passou a viver uma vida de vergonha, de humilhação. Não era a vida que Deus tinha para Mefibosete. Mas uma amizade, ela é capaz de restaurar tudo. Davi tinha uma aliança com Jonatas. A amizade de ambos, mesmo os dois ali, numa situação de guerra, de conflito, porque o pai de Jonatas, Saul, queria matar Davi. Então, mesmo diante dessa situação de conflito, os dois tinham uma amizade. Veja comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 14, diz assim: se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo de bondade do Senhor para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. E assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Havia aqui um relacionamento de amizade, de reciprocidade, de respeito, e eles fizeram essa aliança entre eles. Mesmo